Queridas colegas, queridos colegas, boa tarde. Eu vou dar o meu depoimento sobre um aspecto da tradução que me deixa a desejar. Curiosamente, não se trata da tradução em si, porque a tradução em si, como dizia Haroldo de Campos, é um desafio. E ele prezava muito as traduções de textos difíceis. Então, eu também tenho uma propensão a procurar textos difíceis, tanto em prosa quanto em poesia, e tentar a tradução. Traduz-se, né? O resultado a gente sente e os leitores comprovam. A dificuldade que eu sinto diz respeito às editoras. A maior dificuldade é encontrar editoras que aceitem a publicação de textos traduzidos, né? Com todo carinho, com todo empenho, que, afinal, possam apresentar alguma dificuldade de comercialização. E eu vou dar dois exemplos já em curso. Um é um romance italiano que de um contemporâneo de Croce, contemporâneo de Benedetto Croce. Borgese, o sobrenome dele é Borgese, Giuseppe Antonio Borgese, que de uma certa forma foi rival do Benedetto Croce. Tanto é verdade que, quando ele escreveu o romance que eu estou mencionando, chamado Rubé, que é um romance admirável, uma história de um, de um nascido na Itália do Sul, que vai estudar em Roma, depois vai para o norte da Itália, toda a carreira dele durante a Segunda Guerra Mundial, extremamente bom livro, que é ao mesmo tempo um panorama histórico e uma vida de uma pessoa. Esse livro teve o maior sucesso na Europa. Justamente eu fiquei sabendo dele quando eu fui à Europa. Eu vi e no avião eu recebi um jornal francês e estava fazendo um verdadeiro um sucesso incrível na França. Comprei o livro na Itália e achei que tinha que traduzir. Traduzi, bom, está há 15 anos numa editora. Né? 12 anos foram necessários para que entrasse em domínio público, mas continua na editora. Não vou dizer o nome. Outro livro importante é do Meletinsky, que se chama Do Mito à Literatura. É um escritor russo considerado o maior mitólogo contemporâneo. Ele morreu há pouco. E o livro dele é a continuação de Arquétipos Literários, que teve muito sucesso e já esteve na segunda edição. E essa seria a continuação. Também está há 10 anos na editora, também não vou dizer o nome, e não sai. E o terceiro é um projeto que eu tenho agora, que eu vou apresentar para várias editoras quando ficar pronto. Reparem no tamanho do livro. Se chama Hortinus Orca, de Stefano D'Arrigo. Quando eu estive a última vez que eu estive na Calábria, faz uns 3, 4 anos atrás, eu procurei a principal livraria da cidade e falei: vocês têm o livro do Stefano D'Arrigo, que é calabrês? Nem sabiam quem fosse. Eu falei: mas não é possível, gente. O livro está tendo maior sucesso na Alemanha na época, e vocês que são conterrâneos não fazem propaganda dele. Eu não me conformo. Quer dizer, a Itália, afinal, é um país civilizado. Como é que vocês não comercializam o livro dele? Eu tive que procurar esse livro no sebo. Quem me mandou foi meu caro amigo que mora em Roma, que encontrou no sebo. Ele me mandou o livro, eu vou traduzir. Estou traduzindo aos poucos. E o livro é escrito com uma série de neologismos. É a história de um jovem que trabalhava na Regia Marinha, ou seja, ainda na época do fim do reino da Itália, não é? Ainda na época mussoliniana, e ele, então, no fim da guerra, ele volta do norte, onde ele estava, para Calábria e Sicília, que são as terras dele. E ele, então, revive todos os mitos da Magna Grécia. É apaixonante o livro. E ele implica uma série de neologismos e de termos
em dialeto siciliano. Então eu comprei um vocabulário de siciliano, eu li com muito cuidado o livro inteiro primeiro, e depois eu procurei as palavras que ele, de uma certa forma, criou, não é? Etimologicamente, para ver o significado que teriam no contexto e também recriei em português. Então, eu já disse a vários editores que eu estou fazendo a tradução e eles ficaram de tentar uma ajuda junto ao governo italiano para um, que tem um setor que ajuda as traduções em vários países, né? Para ver se eles entram com uma quantia de dinheiro para poder justificar a produção da liga. Mas por enquanto eu estou traduzindo. Então, a dificuldade é editorial para mim. Tá? Sempre lutei junto com as editoras, o próprio Deserto dos Tártaros, que é um dos livros que mais sucessos fez no Brasil, para conseguir que a Nova Fronteira publicasse, eu tive que contar a verdade, que o Antônio Cândido lia esse livro todo ano, porque esse livro, para ele, era uma filosofia de vida insuperável. Então, isso contribuiu para que o então editor se interessasse. Mas, às vezes, os livros são importantíssimos e, e a gente luta para colocá-los numa editora. Essa é a minha luta. Eu escolhi um trecho para vocês terem é, uma ideia da dificuldade do texto italiano. É italiano misturado com neologismos e com expressões sicilianas. Eu vou ler um trechinho em italiano. Inquadrata così, quello che di lei figurava e si vedeva con quello che di lei sfigurava e non si vedeva, ne risultava una mignonetta fra l'imbambolata e la sfantasiata, la quale d'un verso pareva una ancora acerba che si figurava a femmina fatta, e d'un altro verso una grande che si facesse a pargoletta, e pareva che in questo ci fosse qualcosa di ugualmente vero, come non fosse ancora tutta spigata, ma come fosse maturata tanto que de più não poteva. Então vocês viram que aqui tem uma série de palavras. Sfigurata e figurata tem um sentido que se desvia do uso corrente em italiano. Sfantasiata é uma invenção, não é? É uma invenção, um acréscimo ao adjetivo fantasiata. E ao mesmo tempo, pargoleta é um uso também pouco habitual. E depois tem mais um trechinho onde aparecem dois adjetivos. Um deles é tangelosa, que eu procurei etimologicamente e tem a ver com tanger, não é? Só para vocês verem, qual é o tipo de linguagem que o Stefano D'Arrigo utiliza. Eu vou ler para vocês agora, conforme vocês pediram, a tradução. Então, ao ser enquadrada assim, com aquilo que dela aparecia e se via, e com aquilo que não aparecia, figurava e desfigurava, e não se via, e o que resultava era uma mulherzinha entre sonada e alheia, que, por um lado, parecia uma mulher ainda acerba, que se imaginava já madura, e, por outro lado, uma mulher grande que se fazia pequenina. E parecia haver nisso algo de igualmente verdadeiro, como se ainda não tivesse completamente espigado, mas ao mesmo tempo já tivesse amadurecido no ponto certo. Aqui a palavra espigado é muito interessante. Em italiano, spigata. Então, em italiano significa formare la spiga. Formar la spiga. Então, formar a espiga, no caso, do milho, não é? E aqui, ou da milho, ou, né, de qualquer vegetal que tenha espiga. Então, aqui, a palavra espigado, que não tivesse completamente espigado, existe em português, mas é um adjetivo que implica metáfora, essa metáfora, né?
no uso. Então, eu procurei acompanhar o original, quando possível, nos neologismos, ou dar o equivalente em português, tá? Então, daí para diante, a gente vê que num período como esse que eu li, tem uns quatro neologismos e algumas expressões dialetais que devem ser pesquisadas, né? Então, é um desafio, é uma tradução apaixonante e daqui a alguns anos vai ficar pronta. É isso que eu queria dizer por enquanto. Eu espero que vocês apreciem o meu depoimento.